Olá, bem-vindos ao canal YouTube do Geração 68, Sempre na Luta. Hoje, com mais uma entrevista da série 64 mais 60, os 60 anos do golpe militar de 1964. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui Roque Silva, uma das lideranças operárias da greve dos metalúrgicos de Osasco, da Grande São Paulo, em 1968. Essa greve também foi conhecida como a greve da Cobrasma, ou a greve de Osasco, né? Juntou mais de 3.000 trabalhadores e naquela grande manifestação, mais de 400 trabalhadores foram presos. Então, nós vamos conhecer um pouco esse bastidor, essas histórias do sindicalismo brasileiro, super importante, super combatente durante a ditadura militar. Claro que nós estamos aqui com o Roque Silva, muito obrigada pela sua presença aqui no canal da Geração 68, e a nossa amiga querida Tuta Magaldi, bem-vinda. Olá a todos. Olá. Tuta, você quer começar hoje? Roque, um prazer enorme estar aqui conversando com você. Conta para a gente como é que começou essa articulação tão grande, porque foi uma greve portentosa, né? Foi uma greve muito grande. Como que começou isso? Olha, é uma longa história, né? De certa forma, começou no começo dos anos 60, em 62, os companheiros da Cobrasma, que eram principalmente vinculados à Frente Nacional do Trabalho, vinculados à Ação Católica Operária, iniciaram todo um trabalho de organização dentro da Cobrasma, criaram o tal Grupo dos 10, que começou a fazer um trabalho mais organizado dentro da fábrica, e em 65, a gente conseguiu... Eu comecei a trabalhar na Cobrasma em 63. Eu vim do interior do Paraná aqui para Osasco. Em 63, comecei a trabalhar na Cobrasma. Em 65, a gente conquistou a eleição de uma comissão de fábrica com representação de todos os setores da fábrica, e a organização aí ficou muito melhor, então. Tinha eleição todo ano para a comissão. Em 66, o grupo de esquerda, que a gente já estava organizado aqui em Osasco, conseguiu vencer a eleição na Cobrasma. O José Ibrahim foi eleito presidente e eu fui eleito secretário da comissão de fábrica. Que idade você tinha nessa época? Que idade você tinha? Desculpa a indiscrição, mas que idade você tinha nessa época? Bom, em 66 eu já tinha 19 anos. Eu sou de 47, né? Uhum. O Ibrahim também era de 47, enfim, era uma molecada, né? Mas a gente tinha uma vinculação muito estreita também com o movimento estudantil secundarista aqui em Osasco, porque aqui não existia ainda a universidade, e só tinha ginásio e o colegial, né, da época. E eu, por exemplo, trabalhava na Cobrasma, mas estudava à noite, fazia o ginásio à noite. E era muito comum isso. Em 65, a gente organizou também o Círculo Estudantil Osasquense, que representava todos os grêmios estudantis da cidade. E a organização foi avançando, a gente conseguiu agrupar também várias associações de bairro que trabalhavam, tinha uma coordenação articulada em conjunto, e em 66 a gente apoiou aqui em Osasco um candidato a prefeito pelo MDB. Na época, eu me lembro bem, a esquerda revolucionária em geral, o movimento estudantil, Travassos, Zé Dirceu, eram a favor do voto nulo nas eleições de 66.
Porém, aqui em Osasco, a gente fez uma negociação com o candidato a prefeito do MDB e apoiamos o candidato. Em contrapartida, a gente pôde lançar 2 candidatos a vereador, um representante dos trabalhadores, outro dos estudantes, e o candidato a prefeito se comprometeu em imprimir todo um material de campanha e tudo mais, e a gente elegeu os nossos 2 candidatos a vereador, entende? Tinha o compromisso dele também, que, se ele fosse eleito, ele nomearia um representante dos trabalhadores e outro representante dos estudantes para ser assessor dele no gabinete dele, que a gente dizia que era para poder fiscalizar a administração por dentro, entende? Então, foi todo um trabalho que era muito mais abrangente. Em 67, aí já o trabalho não estava mais só na Cobrasma, a gente tinha comissão de fábrica na Lonaflex, na Bromoveri, na Braseixos, e a gente conseguiu derrotar os pelegos e eleger, o Zé Ibrahim foi eleito presidente do sindicato. Então, foi todo um trabalho que foi crescendo, certo? A gente manteve, era o chamado Grupo de Esquerda de Osasco, que, nesse momento, já a maioria de nós já estávamos vinculados ao grupo que estava formando a VPR, né? Que era um pessoal todo dissidente da Polop, o grupo dos ex-sargentos, o grupo de Osasco, enfim, que foi compondo a VPR. E foi nessas condições, nesse contexto, que a gente organizou a greve em julho de 68. Claro que, em termos de movimento sindical, nós tivemos muitas outras coisas ainda, né? Que nós tivemos também a organização do movimento intersindical anti-arroxo, que agrupava um número bastante grande de sindicatos, que tivemos vários encontros aqui na região da Grande São Paulo, e o 1º de maio de 68 foi um momento importante, porque existia, inclusive, grupos, especialmente um grupo trotskista, que queria que a gente não participasse do 1º de maio, que estava sendo organizado pelos pelegos, que a gente fizesse um outro 1º de maio, inclusive descentralizado, nas principais cidades que a gente tinha mais força enquanto oposição sindical, e a gente insistiu e fomos todos para o 1º de maio na Praça da Sé. O Joaquinzão, que era o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, que era o pelego mor, foi pedir autorização para o Abel Sodré, que era o governador do estado, né, para realizar o ato na Praça da Sé. E o Abel Sodré falou, claro, com certeza, e eu, como primeiro trabalhador do estado, como governador, estarei com vocês lá. Bom, aí muita gente também quis não participar mais desse ato unificado, mas a gente conseguiu organizar para ir lá, expulsar pelegos e o governador do Palanque, tomar o Palanque e realizar o nosso próprio ato. E saímos aí da Sé até a Praça da República, em passeata, e na Praça da República, o companheiro José Campos Barreto, o Zequinha Barreto, foi quem encerrou a manifestação, e onde, pela primeira vez, eu ouvi, em uma fala para uma grande massa de trabalhadores, o chamamento à luta armada. O Zequinha Barreto mostrou que, bom, só conseguiríamos derrotar a ditadura se conseguíssemos derrotar as armas, e para isso teria que enfrentar a repressão de armas nas mãos. Enfim, foi todo um processo, então, de avanço da organização, e em julho a gente estava bastante bem organizado em Osasco, e, enfim, para ter uma ideia de qual era o nosso nível de organização,
uns 10 dias antes, 15 dias antes, não me lembro bem, eu fui conversar. A Faculdade de Filosofia estava ocupada, né? Era o território livre dos estudantes, né? Eu fui lá conversar com o Zé Dirceu para ver qual o apoio que o movimento estudantil poderia dar à greve que a gente estava organizando. Depois de toda uma série de conversas, o Zé Dirceu falou, bom, então vou fazer o seguinte, que dia que vai ser a greve? Dia 16 de julho. Tá legal. Então, eu vou chamar uma assembleia universitária para o dia 16 de julho, com uma pauta qualquer aí, e será a discussão da greve e o que a gente pode fazer em apoio à greve. E aí conversamos, ele falou, bom, então vamos fazer um panfleto para formar grupos na Assembleia para que pudéssemos fazer panfletagem nas portas de fábrica de São Paulo, do ABC, etc., chamando solidariedade e apoio à greve. Ah, legal, ótimo, então achei ótima a proposta dele, mas aí eu falei, olha, só que a gente vai imprimir esse panfleto em mimeógrafo e eu tenho que ter o panfleto 3 dias antes, para poder dar tempo de rodar o panfleto. E, bom, falei, bom, a gente tem que, então, como que a gente vai fazer esse panfleto, né? Aí cheguei aqui em Osasco, sentei com o Antônio Roberto Espinosa, nosso companheiro Espinosa, né? E redigimos o panfleto, que dizia, ontem, que era para ser distribuído no dia seguinte, um toque extra da sirene da Cobrasma deflagrou a greve em Osasco. Depois, às 14h, que foi ocupada pelos trabalhadores, etc. Às 14h, no intervalo de troca de turno, a Lona Flex foi ocupada. E, enfim, como que se organizou a greve no primeiro dia. E aconteceu tudo como a gente tinha colocado no panfleto escrito 3 dias antes, entende? Então, porque a gente tinha realmente uma boa organização, inclusive no interior das fábricas. Enfim, um pouco isso... Sim. Não, mas havia uma repressão já antes, né? Quer dizer, desde o 1º de maio, quer dizer, e depois na Praça da Sé, vocês tiveram uma repressão grande por parte do governo, não? Militar, né? Com certeza. Inclusive, houve prisões lá no 1º de maio, e a perseguição depois ficou muito maior, né? Quando nós deflagramos a greve aqui em Osasco, a gente fez uma análise muito simplista da realidade, né? Porque em abril tinha havido a greve de Contagem, que uma empresa tinha parado e tal, e os trabalhadores ocuparam a empresa, ficaram 3 dias com a empresa ocupada, né? E a gente, de certa forma, falou, bom, aqui vai ter repressão, lá também teve, etc., mas a gente vai ocupar as fábricas, vai ficar uns 2, 3 dias aí com as fábricas ocupadas, que vai ser o tempo para a gente consolidar e conseguir tentar ampliar a organização. Acontece que, nos dias da greve, tinha gente até falando que poderia ter o golpe dentro do golpe, decretar estado de sítio já naquele momento, em função da radicalização do movimento estudantil, principalmente, né, do movimento artístico-cultural, mas a gente não deu muita importância para isso. E a repressão foi brutal já no primeiro dia, né? As fábricas foram ocupadas de manhã à tarde. Quando foi no começo da noite, chegou a repressão. Tinha aquele quartel da Polícia Militar ali no Butantã, no Rio Pequeno, e a tropa foi toda para lá e chegou, desocupou primeiro a Lona Flex, que já estava na entrada da cidade ali no caminho, e depois foi para Cobrasma. E aí a repressão foi brutal, né?
porque a fábrica estava ocupada e os trabalhadores resistindo lá dentro, a força pública foi organizada de forma a organizar o ataque para invadir a fábrica. Mas, nesse momento, inclusive, o Barreto, né, o Zequinha Barreto, subiu em cima de um tanque, de um vagão-tanque, e fez um discurso para a tropa, chamando os soldados, falando, olha, vocês provavelmente têm aqui dentro da fábrica, tem parentes de vocês, pais, primos, irmãos, vocês não podem agredir a gente. Vocês têm que agredir o comandante de vocês que está obrigando a reprimir os familiares de vocês que estão aqui. Enfim, foi uma reação intensa, aí invadiram a fábrica, mas os companheiros que estavam lá dentro apagaram as luzes e eles conheciam bem a fábrica, né? Mas os soldados saíam trombando com as máquinas, né? Enfim, foi todo um trabalho e uma repressão muito grande. Agora, mesmo assim, no dia seguinte de manhã, que estava programada a paralisação da Bromoveri e da Braseixos, as fábricas foram... E a cidade amanheceu ocupada militarmente. Em cada esquina tinha soldados com fuzil, baioneta calada, tudo mais, né? Mesmo assim, a gente parou a Bromoveri e fomos os trabalhadores todos em passeata até o sindicato, um percurso todo. A Braseixos parou também às 9h, aí os operários se dispersaram, foram reunir em várias igrejas, em outros lugares que a gente dispunha também o apoio, e quando foi às 3h desse dia, chegou um senhor lá no sindicato dizendo que tinha ido lá para tomar posse porque ele era o interventor. Bom, os trabalhadores que estavam lá pediram, você tem aí a carteira de sócio no sindicato? Se não tem, não entra, aqui só entra sócio hoje. Bom, foi toda uma confusão lá no portão, ele saiu, foi buscar a tropa de choque e voltou já à noite. Nós estávamos lá reunidos em assembleia, mas aí ocuparam o sindicato e vários companheiros foram presos aí, vários, enfim, uns 80 companheiros foram presos aí. Essa última assembleia que teve no sindicato, inclusive, era eu que estava presidindo, mas eu consegui escapar. A gente tinha combinado para se encontrar, caso houvesse a desocupação efetiva do sindicato, a gente se encontrar na Igreja Matriz de Osasco, já tínhamos combinado com os padres e tudo mais, né, para nos reunirmos lá e ver como que daríamos continuidade ao movimento. E aí, no outro dia de manhã, estávamos lá na igreja, nos reunimos numa sala, no seminário que tinha nos fundos lá, que ficava em cima, né? Mas a polícia chegou lá e procurou, o padre teve que falar onde nós estávamos, e aí foi preso mais um monte de gente. Eu fui preso aí também, fomos levados todos para a delegacia de Osasco, da Polícia Civil de Osasco, e quando eu cheguei lá, eu vi um dos padres operários, que aqui tinha também um grupo de padres operários, um padre francês, inclusive, que era operário numa fábrica e celebrava as missas ao domingo, né? Fui e falei com ele, bom, o que estava acontecendo lá? Ele tinha sido preso no dia anterior, na noite anterior no sindicato. O que estava acontecendo lá? Ele falou, olha, Roque, pelo que eu entendi aqui eles estão anotando os nomes dos cabeças da greve. Vão ser levados todos para o DOPS e lá, enfim, vão peneirar e os cabeças não vão sair de lá, né? Aí eu fiquei quietinho lá no fundo. Nisso, o policial que estava anotando os nomes chamou o operário estudante comunista. Eu falei, bom, não é comigo, não estou nem aí, né? Ele falou, não, é você mesmo, Roque. Qual é o seu nome completo? Eu
peguei a carteira de identidade que estava no bolso, ela na mão, e falei Roque Alves de Souza. Ele anotou lá Roque Alves de Souza. Aí fomos levados para o DOPS. Quando foi à tarde, começaram a chamar de 3 em 3, né? Falei, opa, começou a peneirada. Eu chamei 2 companheiros que foram comigo na frente, porque lá no DOPS foi feito o cadastro completo, né? Pegaram o documento e tudo. Aí chegamos no delegado, chefe do DOPS, que era o doutor Banderico, um senhor já de uma certa idade, que tinha 3 fios de cabelo aqui em cima da cabeça e ficava o tempo todo penteando o cabelo, né? Aí ele perguntou, qual é o seu nome? O companheiro que estava ao meu lado falou, qual é o seu nome? Roque. Ah, você é o Roque, você vai ficar longo tempo aqui com a gente, etc. Eu falei, como, doutor? Eu não estou sabendo por que eu estou aqui, eu não sei o que aconteceu, eu fui preso na rua sem saber por quê. Qual é o seu nome? Roque Aparecido da Silva. Ai, moleque, você escapou por pouco, porque o Roque Alves de Souza está aqui, vai ficar muito tempo aqui com a gente. Enfim, teve esses lances também aí, mas a repressão foi brutal. E o Zequinha Barreto foi preso, e foi bastante torturado, ficou 98 dias preso. E aí, então, o movimento foi se desfazendo, se dispersando, e foi um longo processo depois para tentar reorganizar. Mas nós, as principais lideranças do grupo de esquerda, já entramos para a clandestinidade, não tínhamos mais como continuar. Enfim, eu, o Ibrahim, o Manuel Dias do Nascimento, o próprio Zequinha, logo depois que saiu da cadeia, entramos para a clandestinidade, aí já militando na VPR, né? Abre o microfone. O meu está aberto. Tá. Não é o meu mesmo. Ah. Roque, que importância você acha que teve o movimento estudantil na greve de Osasco? Olha, o movimento estudantil universitário, o movimento estudantil nacional, enfim, teve uma importância muito grande, porque foi criando toda uma nova perspectiva, abrindo os caminhos para uma nova possibilidade, né? E os nossos companheiros operários viam o que eles estavam fazendo, e, bom, se eles fazem tudo isso, nós também podemos fazer. Então, enquanto um estímulo, enquanto a visão, a consciência de que podia se fazer mais coisas, foi fundamental. E aqui em Osasco, a articulação entre movimento estudantil secundarista e operários também foi muito importante, porque, enfim, os estudantes, os grupos de estudantes com os quais a gente mantinha a relação, que estavam organizados, ajudavam em tudo, né? Em panfletagem na porta de fábrica, etc. E o movimento estudantil osasquense, em abril, né, de 68, a morte do Edson Luiz lá no calabouço, né, nós organizamos aqui em Osasco também uma manifestação que tinha aí uns 3.000 estudantes nas ruas, né, e com a continuidade desse processo todo da repressão e tudo mais, em 15 dias depois, a gente organizou uma outra manifestação, aí já articulado também com os estudantes universitários, com Zé Dirceu, Catarina Meloni aqui, né? A gente organizou uma outra passeata que tinha uns 6, 7 mil estudantes. Então, isso tudo, com certeza, estimulava os trabalhadores a que também entrassem em ação. Foi muito importante nesse sentido. Mas é interessante porque já havia antes, e de uma certa maneira meio fundamental, a organização de sindical no Brasil, principalmente em São Paulo. E aí eu queria saber se São Paulo, nessa época, teria alguma... se os sindicatos em São Paulo tinham alguma ligação ou tipo de
comunicação entre sindicatos dos outros estados, nessa época da ditadura, que era mais difícil, porque não tinha WhatsApp, internet, nada disso. Claro, enfim, era muito pequena a articulação, e particularmente a articulação entre o setor de esquerda. E, enfim, naquele período, naqueles anos lá, onde houve mais mobilização e mais atuação sindical foi aqui em São Paulo mesmo, no estado de São Paulo mesmo, especialmente aqui na região metropolitana, né? E o interessante aí é que, na maioria dos principais sindicatos, especialmente o sindicato dos metalúrgicos, que eram bastante fortes naquela época, né? Em todos eles existia a oposição sindical. Tinha grupos que atuavam fortemente enquanto oposição aos pelegos, né? E nós tínhamos uma articulação estreita com as oposições sindicais dos outros sindicatos. Tanto que, em 67, final de 67, começo de 68, por proposta, enfim, das oposições sindicais, mas que os sindicatos, os pelegos, terminaram se articulando também aí, né? Se formou o movimento intersindical anti-arroxo, que agrupava os principais sindicatos aqui da região metropolitana, de Osasco, São Paulo, Santo André, Guarulhos, São Bernardo, Campinas. E esse movimento programou uma série de atividades nas várias cidades. Em cada cidade, um ato contra o arroxo. E eles não queriam permitir, inclusive, que as oposições sindicais pudessem falar nesses atos. Mas a gente, inclusive, quando foi o ato aqui em Osasco, alguns pelegos já não vieram, e as oposições sindicais todas falaram, e houve muita disputa interna aí dentro do MIA, e justamente em fevereiro, março, o MIA decidiu encerrar as atividades e organizar o 1º de maio. E foi aí que as oposições sindicais, a gente se articulou com as oposições sindicais das várias cidades aqui, e fizemos aquilo lá que eu falei já, a tomada do palanque, a expulsão do Sodré e dos pelegos do palanque. Então, havia essa articulação. E havia alguns contatos, porque existia também as federações por categoria de trabalhador, né? E entre as federações havia um certo contato, mas era um setor que não totalmente acomodado, pelegos, né? Que não tinha nenhuma atuação mais efetiva contra a ditadura, contra o arroxo salarial, contra as medidas arbitrárias do interior das fábricas, né? Aí a gente está falando de 2 anos bastante intensos do período da ditadura militar, que é 67, 68, e o final de 68 há o ato institucional número 5, que é o AI-5, que corta totalmente todos os movimentos os estudantis, e acredito que o dos sindicatos também. Né? Joga todo mundo na clandestinidade, né? E joga todo mundo na clandestinidade, e, de uma certa maneira, os movimentos e as manifestações elas passam a não existirem mais por uma questão da forte repressão militar que havia na época. Uhum. Como é que os sindicatos, a partir daí, as lideranças clandestinas, mas os operários, dentro de uma situação econômica que já não era boa, né? Por isso tantas manifestações, né? Você falou o arroxo salarial, que na época foi muito duro. Como é que começou a funcionar a partir de 69, 70? Porque os sindicatos não acabaram, né?
Claro, os sindicatos continuaram a maioria deles acomodados dentro da situação. Agora, a experiência da organização pela base, da organização de comissões de fábrica, que foi uma experiência iniciada, de certa forma, aqui em Osasco, na Cobrasma, por isso greve da Cobrasma também, né? Se estendeu por, especialmente São Paulo. Os metalúrgicos de São Paulo tinham várias fábricas com comissão de fábrica, os trabalhadores organizados na base, em Santo André também, especialmente. Então, continuou, mas aí já sem conseguir ter maior expressão, né? Foi um movimento muito pequeno, enfim, insignificante frente àquela situação toda que se vivia naquele momento. E várias principais lideranças, mesmo que já estavam na clandestinidade, foram presas logo no início de 69, né? O ato 5 foi em dezembro. Eu, por exemplo, fui preso dia 2 de fevereiro de 69. O Ibrahim foi preso dia 3. Enfim, as outras principais lideranças estavam na clandestinidade e não tinham condições de estar liderando movimentos massivos, né? Então, foi Quanto tempo você ficou preso, Roque? Eu fiquei preso Quanto 2 tempo anos. Você... 2 anos. Saí em janeiro de 71, trocado pelo embaixador suíço. Uhum. O Roque, o movimento estudantil começou com uma reivindicação específica, tinha questões políticas, mas tinha uma grande mobilização contra o acordo McBride. E os metalúrgicos contra o arrocho salarial, ou seja, eram questões muito pertinentes a cada um dos segmentos, né? Depois de 68, isto passa a ter uma conotação mais política em si contra a ditadura, concretamente, diretamente. E você acha que isso acabou radicalizando o movimento depois do AI-5? Com certeza, né? Porque aí as alternativas de organização e de luta eram muito limitadas. Enfim, a própria adesão de um grande número de companheiros, companheiras à luta armada, à resistência armada, se dá em função disso, né? Visão de que era impossível continuar com um movimento de massa, a organização política dos trabalhadores, dos estudantes, e naquele período, enfim, poucos anos após a vitória da Revolução Cubana, 67, Guevara na Bolívia, o Vietnã, enfim, era também um contexto internacional que colocava para a gente o caminho, enfim, da resistência armada, né? E todo o processo de radicalização que se deu a partir daí, né? Tá certo. Claro, Você também o movimento estudantil, especialmente, e o movimento operário na Europa, na França, enfim, toda aquela evolução, toda aquela revolta internacional que se dava nesse momento aí, nessa conjuntura, né? Então, não era só fatores internos, mas, inclusive, o movimento a nível internacional colocava para a gente essa questão da radicalização, né? Depois que você saiu, como foi o seu percurso? Depois que você foi trocado pelo embaixador, como foi o seu percurso? Eu queria colocar uma coisinha antes. Em julho, 29 de julho de 1969, o meu irmão, João Domingues da Silva, companheiro da VPR também, que tinha participado de várias ações, a questão
por exemplo, diziam que... Certo. Pronto, Roque, pode voltar. Bom, então, o meu irmão, João Domingues da Silva, que era também militante da VPR, que em 69 estava com 20 anos de idade, foi preso numa ação quando o companheiro Fernando Ruivo foi assassinado. E junto com o Fernando Ruivo, ali em frente ao Pacaembu, e a polícia cercou, matou o Ruivo, e o meu irmão saiu de lá ferido, mas conseguiu ir até a casa, não podia ir para os aparelhos para não levar a repressão, né? Foi para a casa da minha irmã, que era aqui em Osasco mesmo, né? E, enfim, ele tinha conseguido escapar totalmente da repressão, mas quando ia chegando na casa da minha irmã, estava meio trofegando assim, né? Um daqueles guarda noturno que andava pelas ruas apitando, né? Viu uma pessoa entrando na casa, foi lá, olhou, viu sangue no chão, porque o meu irmão estava ferido, né? Chamou a polícia, e a polícia aí com minha irmã, que estava fazendo um curativo lá. Uhum. Pronto. Ele estava chegando na casa da minha irmã, e um daqueles guarda noturno que andava à noite apitando pelas ruas, né, viu uma pessoa entrando meio trôpego assim, e viu que na porta lá tinha sangue no chão. Então, imediatamente chamou a polícia chegou, minha irmã estava fazendo um curativo nele, então levou todo mundo preso, meu cunhado, meus pais, que moravam ao lado ali também, numa outra casa, levou a família toda presa. Minha irmã era acusada, então, de ser a enfermeira da VPR, porque estava cuidando do meu irmão ferido, né? E meu irmão ficou 67 dias sendo torturado no leito do Hospital do Exército, lá no Cambuci. Quando ele não conseguia mais falar, os torturadores saíam, entrava o médico. Quando ele estava melhorzinho, o médico saía, voltavam os torturadores. Enfim, foi muito triste, muito dolorido por todo esse período aí que a gente viveu, né? Bom, mas, enfim, eu queria acrescentar isso. Depois que eu saí do Brasil, em 71, fui para o Chile. Bom, no Chile, a gente se integrou logo junto com a resistência chilena, né, no período do governo Allende, todo o processo de transformação que a gente estava vivendo. Eu logo fui trabalhar numa empresa que era uma empresa de energia, que era uma empresa nacional, pegava todo o território. Lá no Chile, os sindicatos são por empresa. Então, cada pequena empresa, cada empresa tem um sindicato próprio. E a empresa que eu estava trabalhando era uma empresa que se organizava a nível nacional. Então, foi importante para mim a participação nesse processo aí. Mas, em final de 71, a gente organizou, inclusive, um grupo que fomos para a China para conhecer a experiência chinesa, né? Tivemos 3 meses lá na China. Voltamos e continuamos participando do processo lá no Chile até o golpe, né? No momento do golpe, eu entrei para a Embaixada da Argentina e fui levado para a Argentina, mas a gente ficou preso num hotel, enfim, mas presos lá. O governo da Argentina, o governo militar, não aceitava que a gente entrasse no país. Aí as articulações foram feitas
E a Suécia me deu asilo político, como para vários outros companheiros também, não só brasileiros, né? Aí eu fui para a Suécia e fiquei 3 anos na Suécia. Na Suécia, eu fiz o meu primeiro curso técnico no exterior para trabalhar lá, né? Fiz um curso técnico de faxineiro para limpar uma creche. E depois fui para Paris. Nesse meio tempo todo, eu estava estudando como fosse possível. Fui para Paris e lá fiz uma pós-graduação em Sociologia do Desenvolvimento. O Gilberto Matias, que era um brasileiro, inclusive, que dava aula lá, foi meu tutor, orientador do trabalho, e voltei para o Brasil em abril de 79, antes, inclusive, da própria anistia, porque, como eu saí, fui banido, os processos todos eram sustados, né? Porém, em dezembro de 78, parece que em dezembro, foi aprovada a revogação da lei do banimento. Então, nós que estávamos banidos, os processos foram reabertos. E aí eu entrei com um pedido de habeas corpus para poder voltar para o Brasil e responder ao processo em liberdade. Assim que eu pude voltar em abril de 79, antes da anistia, que foi pouco depois, né? Agosto. A anistia foi em agosto. Eu queria voltar. Eu tenho 2 perguntas, uma para trás, outra para frente. A para trás é sobre essa história do seu irmão, que você estava preso nessa época, não é? Sim, eu estava preso. Como é que você soube e como é que você lidou? Como é que se lida com uma história dessa, se é que se lida? Porque você também estava preso na repressão, né? Estava sob o seu irmão sobreviveu? Não. Morreu depois de 67 dias de tortura. Foi muito dolorido, né? A sua irmã foi bastante brava nessa época, né? Porque brava no sentido de guerreira, né? Porque Como? A sua irmã foi muito importante, né? Nesse processo de... Foi muito importante. Eu escrevi um textozinho de 5, 6 páginas, depois eu posso enviar para você. Eu gostaria. Uma heroína, né? Porque uma heroína. Ela visitava meu irmão, quer dizer, quando podia, porque nunca quase permitiam, né? Depois passou um tempão que ela não pôde visitar, e depois de um tempão sem saber notícias dele, chegaram um dia no trabalho dela e falaram que ela tinha que ir buscar o cadáver dele. Enfim, foi uma coisa muito terrível, né? E para a gente também, lá na cadeia, eu estava junto com o Espinosa, que estava preso também, foi muito difícil, muito doloroso. O advogado, quando ele morreu, para o enterro dele, o advogado de autorização para que eu fosse no enterro foi negado, claro. Enfim, foi muito dolorido, realmente, né? Não, é inimaginável para a gente, porque é uma coisa que não tem... É um absurdo total que se fez com tantos jovens nessa época, de uma maneira tão brutal, tão né? Tinha 20 anos quando foi assassinado, né? Pois 20 anos, é um menino. Hoje em dia é um menino, né? Vocês todos muito jovens, né? Claro. Eu pergunto agora para frente, você volta em 79, quer dizer, antes da anistia, mas em 79, quando os sindicatos
brasileiros, né, começam a ressurgir com movimentos, com greves, que aí há o surgimento, inclusive, das lideranças, que são as lideranças hoje do PT, inclusive do presidente Lula. Como é que você chegou a acompanhar isso de fora e você chega aqui, como é que você vê essa movimentação quando você volta para o Brasil? Não, eu cheguei, me integrei imediatamente, foram vários companheiros me receber, e a partir da saída do avião, enfim, já me integrei em todo o processo que estava acontecendo aqui. Com as oposições sindicais, a fundação do PT. Em seguida, eu comecei a trabalhar no Centro de Estudos de Cultura Contemporânea, o SEDEC, que era dirigido por Francisco Vefor, Zé Álvaro Moisés, e comecei a trabalhar aí, logo depois assumi uma diretoria do SEDEC, responsável pelos estudos sindicais do SEDEC, onde, ao mesmo tempo, militando, claro, nas várias alternativas que se colocavam, de oposição sindical, especialmente. Bom, depois eu fui, em 82, eu comecei a dar aula na Escola de Sociologia e Política da USP e na PUC, mas em 83 eu desisti para me dedicar à educação popular. E aí fui especialmente na organização e coordenação de uma série de cursos no Instituto Cajamar, que estava sendo organizado logo aí nesse período, né? E fui trabalhando logo depois também, colaborar com o ILDES, o Instituto Latino-Americano de Desenvolvimento Social, ligado à Fundação Friedrich Ebert da Alemanha, em todo um trabalho de apoio ao movimento sindical, às oposições sindicais. E depois, em 92, quando do impeachment do Collor, o Walter Barelli assumiu o Ministério do Trabalho e me convidou para ser o secretário de Relações de Trabalho, trabalhar com ele lá. Eu fiquei com ele lá e como representante do Ministério do Trabalho no Conselho de Administração da OIT. E depois, em 94, com a vitória de Fernando Henrique, eu saí e aí fui indicado e eleito coordenador regional para a América Latina e Caribe da Federação Internacional de Sindicatos da Química, Energia e Minas, onde fiquei até 2000. Em 2000, o PT ganhou as eleições em Embu das Artes e o prefeito me chamou para ser o secretário de Cultura e Turismo do município. Embu das Artes é pouca coisa mais que cultura e turismo, né? Então, eu terminei saindo, renunciando ao cargo que eu tinha no sindicato e fui para a Secretaria de Turismo em Embu das Artes e depois secretário de Cultura aqui em Osasco, enfim, tocando a vida, né? Tuta, abre seu microfone, por favor. Uma vida longa sua, Roque, e cheia de intercorrências e histórias. A gente podia ficar conversando aqui muitas horas, que eu tenho certeza que você tem muita história para contar. Tem uma parte que eu não me referi aí, que foi a minha experiência no governo do Estado da Bahia, que foi coordenar... fui convidado para ir para lá, me esqueci agora o nome do deputado, daqui a pouco eu lembro. Ele me convidou para ir para lá para coordenar uma parte dos investimentos estrangeiros em meio ambiente no estado de Salvador.
Mas, chegando lá, fiquei no Instituto de Gestão das Águas e do Clima, o INGA, e apareceu uma oportunidade para o INGA desenvolver um projeto que era uma experiência piloto de garantir água para dar de beber aos animais e regar as plantas na região semiárida. E, de repente, eu estava lá coordenando essa experiência piloto do governo da Bahia. Rodou bastante o Brasil e o mundo. Tá e depois certo, fui para a Bahia, numa outra oportunidade, para integrar uma equipe de capacitação dos conselhos municipais de desenvolvimento sustentável, que tem na maioria dos municípios da Bahia. Passei lá 3 anos integrando a equipe de capacitação desses companheiros dos comitês. Enfim, um pouco isso a vida. Mas é a vida e é uma vida cheia de história legal para contar. Eu te agradeço muito, Roque, muito mesmo pela sua história, né, por você ter contado essa história para a gente, porque o nosso objetivo aqui é contar as histórias, as histórias que aconteceram, as verdadeiras. As pessoas precisam entender o que é a vida, o que foi a vida de 64 a 85, esses anos de ditadura militar. E só com vocês... A vida em carne e osso, né? A vida em carne e osso. Então, eu agradeço essa oportunidade que vocês me deram de estar deixando registrada essas experiências todas para a história. Então, tchau, obrigada, Tuta, até mais. Obrigada a vocês, até mais.